Antes do público ver o brilho, existe o ensaio. Antes do vestido rodar, existe a costura. Antes da fogueira iluminar o arraial, existe uma comunidade inteira acendendo, aos poucos, a sua própria luz. Eu sou Sheila Campos, narradora do podcast Escola na Rua, uma idealização de Matheus Costa em parceria com Luna Lambert, pelo movimento Escola na Rua. Esta segunda temporada é realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. E no episódio de hoje, Brasília. Quadrilha só se for junina. Toda cidade é feita de histórias. Algumas vivem nos livros, outras nas ruas. E são contadas por quem pisa o chão todos os dias. Está começando o podcast Escola na Rua. Só quem vive o território conta a história. Junho é tempo de festa, o mês de culminância do trabalho intenso do ano todo pelos representantes das quadrilhas juninas e pelo público. Nessa montagem, a cultura nordestina é protagonista, reinventando identidades locais, organizando o povo e transmutando a periferia em um espetáculo de alegria, cores vibrantes e energia incomparável. Numa quadra do Paranoá, alguém ajusta o chapéu, alguém confere o figurino, alguém repete o passo, o marcador ergue a voz, a noiva respira fundo, a música começa. O tempo faz seus giros, volta, retorna e transborda de lembranças de diversos Brasílias e brasileiros. Brasília foi planejada como cidade monumental, política, modernista. Mas a cultura popular nunca coube inteira neste projeto. Ela veio junto com os corpos que construíram a cidade. Veio nas malas, nas rezas, nas comidas, nas músicas, nos sotaques, nos passos e nas memórias de muitos Brasis. Na quadrilha junina, tudo isso se encontra. Tem milho, fogueira, santo, galinhada, chita, couro, chachado, casamento, riso, sátira e trabalho coletivo. Mas será que a quadrilha é só festa? Ou será que quando uma comunidade se organiza para dançar, ela também está dizendo: nós existimos, nós criamos, nós temos memória e nós sabemos fazer a cidade? O nosso personagem maior é o povo quadrilheiro. Uma multidão organizada que transforma quadra, escola, rua e ginásio em arraial. Gente como Ronaldo, que há mais de 2 décadas lidera a Filhos do Sol, guiando a tradição. E Tina, que chega como brincante, noiva da atriz Queimou e voz de quem vive a tradição no corpo, no trabalho, na maternidade e no pertencimento. Eles representam milhares de brincantes, costureiras e músicos que recusam a invisibilidade diante do concreto modernista de Brasília. Juntos, eles provam que a cultura não apenas organiza a comunidade, mas transforma o chão duro da periferia em um verdadeiro espetáculo de arte e resistência. Meu nome é Ronaldo Vaz, sou morador do Paranoá desde 1988, né? Tenho 37 anos, sou negro, barba, estou aqui com a minha camisa da minha temática desse ano, que é Entre a Cela e o Sertão, falando do vaqueiro e do cangaço. Sou negro, né? Identificado com tatuagens juninas. E estou aqui hoje nessa entrevista muito feliz. Ronaldo Vaz é liderança da quadrilha Filhos do Sol. Sua história se confunde com a própria permanência do movimento junino no território.
Negro orgulhoso de suas origens, nascido e criado na comunidade do Paranoá desde 1988, desde muito jovem começou a dançar em quadrilhas juninas. Seu corpo é paisagem para símbolos que remetem ao universo quadrilheiro marcados na pele. Meu nome é Ana Cristina, mais conhecida como Tina, no movimento junino. Eu nasci no Itapuã, Paraná ali, e eu estou vestida com a blusa rosa, calça branca clara, os cabelos cacheados na altura do ombro, e grata por estar aqui hoje. Tina entra nessa roda como quem vive a tradição na ponta, ensaiando, trabalhando, cuidando da filha, atravessando cidade e se reinventando a cada novo tema. Tina é moradora do Itapuã. Encontrou na quadrilha Triscou Queimou, onde dança há 7 anos, um verdadeiro lar. Mãe e trabalhadora, ela enfrenta uma rotina desafiadora e exaustiva para conciliar a intensidade dos ensaios intensos com o emprego, demais afazeres e os cuidados maternos. No grupo, porém, a sua energia se renova. Todo cansaço se transforma em pertencimento. Para entender uma tradição viva, nem sempre o melhor caminho é começar pelos livros. A história não está apenas registrada nas páginas brancas e frias. Ela respira nas ruas e pulsa nas mãos de quem mantém a chama acesa. Às vezes, é preciso começar por quem chega cedo ao ensaio, por quem passa meses organizando figurino, por quem conhece o nome de cada brincante, por quem dança mesmo cansado. Aí estão aqueles que, com seus passos e suas memórias, são forjados como guardiões vivos da nossa cultura. Para mim, ela é resumida primeiramente numa família, né? É algo que é difícil de descrever, assim, se eu te falar, mas é uma peça fundamental dentro da sociedade, onde você está ali tirando os jovens da rua, né, que você está com contato próximo às pessoas, sabendo de toda a dificuldade. Para mim é uma família, a quadrilha junina. Quando Ronaldo chama a quadrilha de família, ele não está falando apenas de carinho. Ele está falando de presença, de acompanhar jovens de perto, de saber quem está chegando, quem está faltando, quem precisa de conversa, quem precisa de incentivo. Família aqui é uma forma de organizar o cuidado. E esse cuidado também transformou a própria vida dele. O amor. O amor é muito grande, as crianças, sabe? E aí, tio? E aí, tio? Como é que é? Vai ter ensaio hoje? Meu celular não para quando é dia de ensaio. O amor por eles, pergunta como eu tô. E também foi um objeto de transformação na minha vida, né? Quando Ronaldo chama a quadrilha de família, ele não está usando uma metáfora afetuosa ou um jeito carinhoso de falar. Ele está traduzindo o laço profundo que une essas pessoas, na escolha da caminhada coletiva, onde o cuidado mútuo e a celebração da vida valem mais do que qualquer troféu. No coração dessa grande família, encontramos exemplos vivos desse amor. Uma dessas histórias é a da Tina, uma brincante cuja trajetória se confunde com a própria história da quadrilha. Nossa, eu acho que mudou quase tudo. Porque, geralmente, quando a gente é adolescente, a gente é muito insegura, a gente é muito quieta, né? Então, eu comecei a me adaptar mais, a crescer mais na quadrilha. Então, eu acho que mudou bastante a forma de eu evoluir. E quando uma pessoa encontra um espaço onde pode evoluir, esse espaço deixa de ser só lugar de ensaio, vira referência, vira abrigo, vira lar. Eu participo há 7 anos, que entrei em 2019. Para mim, entrar na Triscou foi uma coisa tão boa que significa um lar. Para mim, a Triscou é um lar para mim,
porque foi um local que me acolheu, que fez eu crescer no movimento junino, que sempre me deu oportunidades. Então, para mim, é um lar. Vira lar. Vira lar. Família, transformação, paixão, lar. Antes de ser espetáculo, a quadrilha é isso, uma rede de pertencimento. Ronaldo fala como quem cuida de uma comunidade. Tina fala como quem foi acolhida por ela. E é dessa relação que nasce a força do movimento junino. Mas uma família desse tamanho não se sustenta apenas com afeto. Ela precisa de ensaio, planejamento, dinheiro, figurino, tema, compromisso e muito trabalho coletivo. Porque para quem vive a quadrilha por dentro, o ano junino não começa em junho e também não termina quando a festa acaba. Para quem assiste de fora, a quadrilha parece começar no mês de junho. No horizonte concreto da sua exibição, o espetáculo surge pronto, colorido e impactante aos olhos do público, como se fosse mágica. Mas quem vive o movimento sabe, o ano junino não termina. Além do tempo cronológico, quando as luzes do arraiá se apagam, reinicia o movimento da gira de trabalhos silenciosos dessa cadeia produtiva a produzir para o próximo ano. Vamos chegar mais perto e ouvir alguém que é conhecedor desse ritmo e fluxo pulsante além do espetáculo. Ronaldo. Né, o ano nunca que o ano comece, a gente sempre tá em festa junina. Tipo assim, já cheguei a dançar no Natal. Tá entendendo? Então, tipo assim, é eu dançando aqui agora e já pensando na temática do ano que vem. Então, tipo, é dessa forma, não acaba. E aí a gente continua com o projeto social, a gente faz alguns torneios, queimadas, sempre para manter as pessoas. Então, tipo, nunca acaba, faz um ensaio por mês. Essa frase muda tudo. O ano nunca começa, porque também nunca termina. A revelação de que a quadrilha não é um evento passageiro, mas um modo de vida que pulsa ininterruptamente no peito de cada brincante, traduz um achado cultural precioso. Essa busca constante, esse ciclo que se renova no suor dos ensaios, mesmo fora de época, conserva a nossa identidade viva e em movimento, mostrando que o São João é, antes de tudo, um estado permanente. Às vezes, tipo, no meu caso, sou presidente do grupo, né? E aí o que acontece? Eu tenho, tipo, uma identificação com aquilo que eu gosto. Tipo, às vezes você olha uma inspiração em outro grupo, geralmente nos grupos de fora, aqueles grupos maiores, aí você, às vezes, tem uma ideia dentro da tua casa, dormindo, olha pro chão, olha pra qualquer coisa e fala assim, eu vou fazer um tema desse. E aí você começa a escrever. Aí daqui a pouco você está perguntando a opinião para os diretores da quadrilha. E aí, o que você acha? Esse ano mesmo eu tinha 2 temas. Aí eu tive que colocar em votação para ver qual que era o melhor. E esse aqui foi o que foi escolhido para o ano 2026. O tema é o primeiro passo. Depois dele vem o desenho do espetáculo. A roupa, a música, o cenário, a coreografia. O dinheiro que precisa aparecer, a costureira que precisa receber, o estilista que imagina o traje, a mudança de última hora, a conta que não fecha, a luta para fazer bonito, mesmo quando falta estrutura. O processo todo, esse é o processo mais doloroso, né? Que é quando se fala em questão financeira. Que aí você tem que fazer um planejamento. Talvez no ano anterior você não teve um fundo de caixa. Hoje uma quadrilha junina, mesmo assim, aquelas de ponta, ela chega a gastar mais de 200 mil reais para ganhar, sabe? E aí tem um gasto, envolve muita coisa, costureiras, o cabra que vai fazer ali teu figurino, né? O estilista que vai fazer o desenho, aí às vezes tira isso, coloca aquilo. E aí, quando vai ver em cima da hora, às vezes faltando um dia, você ainda não achou o traje seu ideal para aquilo e ainda muda ainda um dia anterior. É uma luta. É uma luta.
E essa luta não é apenas para colocar uma apresentação de pé, é para manter um grupo vivo, porque uma quadrilha também depende de gente. Gente que chegue, gente que fique, gente que se sinta parte. Gente que entenda que ali existe um lugar para ela. O maior desafio é você ter dançarino. É você cativar ele. Você mostrar que ali é o lugar para ele estar. Hoje a gente temos, acredito eu, que esse ano eu vi mais de 20 quadrilhas no Brasil todo desistir de quadrilha porque não tinha dançarino. E a nossa é uma resistência, sabe? Porque a gente luta mesmo, porque o meu trabalho ele vem com criança. Então, assim, o que eu faço? Eu moldo a criança para o mundo junino, entendeu? A gente é a quadrilha que tem mais novo. Hoje o dançarino mais novo que tem na minha quadrilha tem 8 anos, sabe? Tem 9, que é meu filho também. E aí a gente vai moldando ele para o mundo junino. Aí eles vão ficando, vão crescendo junto com nós. Daqui a pouco tá dentro de casa e virou família, né? A pesquisa do episódio lembra que a quadrilha é também cadeia produtiva. A experiência do Ronaldo comprova isso na prática, mostrando que sustentar esse movimento o ano inteiro envolve formar profissionais, gerar trabalho e renda, gerenciar recursos e dar vida a uma verdadeira indústria cultural extraoficial. Assentada nesse grande engenho exigente, mas acolhedor, a Tina atua e se reconhece. As rotinas do ensaio dependem bastante do calendário, né, da quadrilha. Geralmente, a gente ensaia 3 vezes na semana, por exemplo, terça, quinta e sábado. E quando está bem próximo das competições, a gente meio que aperta um pouco e vai um ensaio durante a semana toda para a gente conseguir deixar tudo perfeito. Minha rotina é uma bagunça, que a gente tem que dedicar bastante tempo para a quadrilha e tem que trabalhar de manhã cedo, tem que cuidar da minha filha, no caso eu tenho uma filha. Então, é sempre adaptando um horário ao outro para conseguir manter a rotina. Às vezes chega às 4 horas da manhã e acorda às 6. Exatamente. No corpo de Tina, a tradição encontra a vida real: trabalho, maternidade, cansaço e desejo. Essa jornada tripla ou até quíntupla mostra que a beleza que vemos na quadra traz consigo o peso e a força da mulher vitoriosa, em movimento contínuo que se multiplica para manter a cultura de pé. Nesse equilíbrio instável diário entre as obrigações da rotina e a paixão pela dança, o São João deixa de ser apenas uma festa e se transforma em um ato de resistência e de identidade viva. Eu acho que as pessoas não veem o nervosismo das pessoas que a gente entra, não é? A gente é uma pessoa que olha aqui, nossa, que lindo, a pessoa ali tá dançando super bem, mas por dentro a gente tá bem nervoso, né? Com aquela nervosismo de entrar no arraiá. Uma coisa que não vê no movimento junino é o esforço de cada um, a dedicação, o tempo, que a gente se dedica bastante para estar ali, né? A gente dá muito tempo para a quadrilha. Então, acho que é uma coisa que os públicos não vê. O público vê a roupa, mas nem sempre vê o suor da costureira, a construção da cadeia produtiva e o sacrifício real de mulheres como a Tina, equilibristas entre a maternidade, o autocuidado e o trabalho para manter a tradição viva. Este bloco nos mostrou, detrás do brilho de junho, um movimento humano e econômico que não para nunca, revelando que a quadrilha é, antes de tudo, um laço de família e um lugar de pertencimento. A quadrilha ocupa quadras, escolas, ruas, gramados, campos de futebol, ginásios, praças. Cada um desses pontos se transforma, deixando de ser apenas um pedaço de chão frio para virar um lugar de encontro, de abraço e de identidade. É a cidade sendo reinventada pelo passo dos brincantes. No Distrito Federal, isso tem um sentido forte.
Brasília foi planejada como capital do poder, mas as quadrilhas mostram outra Brasília. Uma cidade feita de gente que demarca o seu espaço e cria as suas próprias raízes no concreto. O Ronaldo entende muito bem essa geografia do afeto, pois vive na pele a transformação desses espaços e traz o seu relato sobre como a quadrilha se infiltra, brota e alimenta as veias da cidade e faz a periferia pulsar mais forte. Os espaços que a quadrilha Filhos do Sol mais ocupou foi quadras de futebol, ruas, já ensaiei em gramados, campo de futebol. A gente já chegou a ensaiar, dançar em vários lugares que a acessibilidade não era muito legal. Mas o mundo junino é isso, né? Feito de desafios, né? Dançamos muito em escola. Hoje mesmo valorizamos muito a escola onde a gente saia, sabe? A gente se propõe a ser parceiro dentro da escola. Precisou, pode chamar qualquer um que ajudamos, sabe? Qual a escola que a quadrilha É a escola Filhos do Sol? classe 5 do Paranoá, a escola da 24. Mandar até um abraço, né, pra diretora, muito massa, velho. Ajuda a gente demais. Quando uma quadrilha ensaia numa rua, aquele asfalto deixa de ser apenas um caminho de passagem para carros e se transforma no palco da vida daquela comunidade. As calçadas viram arquibancadas, as luzes dos postes iluminam o sonho e o som da sanfona enche o bairro de sentido. Essa metamorfose mostra que a cultura popular tem o poder de reescrever a rotina das cidades. O Ronaldo experimenta essa força de perto, vendo o chão da periferia se encher de cores e se tornar um lugar de orgulho e de encontro para o seu povo. Sim, a quadrilha é um objeto de transformação, né? Eu tinha vários meninos lá na minha quadra que eu ficava olhando, poxa, esses meninos não tem nada para fazer o dia todo, fica só correndo e não sei o que fazendo, né? Falei, vou começar a chamar eles para dentro do grupo. Hoje tem menino que a mãe me agradece, fala assim, poxa, meu filho mudou, só ficava no celular. Ele fica agora, mas quando ele fica no celular assistindo um vídeo de quadrilha e dançando na frente do espelho. Eu falei, então, estou muito feliz, está mudando mesmo, realmente. Onde parecia não haver nada para fazer, aparece ensaio. Onde parecia só ter menino correndo pela quadra, aparece dança. Onde parecia ter só celular, aparece vídeo de quadrilha. Onde parecia rotina, aparece desejo de participar. Esse é um dos gestos mais fortes da cultura popular. Transformar o espaço comum em lugar de pertencimento. E Tina percebe essa transformação na energia da cidade. Sim, a quadrilha muda pelo fato da gente ver aquele movimento junino, né? A gente vê as festas, aquela união, aquelas músicas. Então, querendo ou não, quando tem um arraiá na cidade, né? Todo mundo fica feliz, alegre para ir, todo mundo esperançoso. Ai, que dia é a festa? Então, quando tem o arraiá na nossa cidade, a galera fica bem feliz. Quando tem arraiá, a cidade muda de humor. As pessoas perguntam o dia da festa, combinam de ir, acompanham as etapas, torcem, reconhecem o nome do grupo, reconhecem o nome da cidade, porque a quadrilha não aproxima apenas pares para dançar. Ela aproxima comunidades inteiras. Sim, aproxima demais. Não importa onde, quando, quem, a quadrilha sempre aproxima todo mundo. Eu acho que pela energia do movimento junino, ela sempre aproxima todos. Tem lugares que a gente vai para outras cidades e a gente vê uma galera que está lá do Paranoá. Então, principalmente acompanhando as etapas, né, as ligas, a gente vê muita gente. No movimento junino, uma cidade visita a outra. As fronteiras urbanas se desfazem quando os brincantes ocupam o asfalto e encurtam as distâncias com passos de dança. Cada arraiá se torna uma embaixada de afeto, mostrando que a periferia conecta a cidade inteira pelo poder da sua cultura.
Em 2024, a quadrilha junina foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. Os corpos brasileiros e brasilienses trazem memória de um aprendizado secular. Nossa festa é fogueira que alumia o abandono, é a prova viva de que a gente sabe gerir a escassez e transformá-la em império próspero, tecendo com mãos pretas e periféricas a economia que o Estado finge não ver. Esse reconhecimento não é detalhe burocrático. Ele confirma que a quadrilha mobiliza trabalho, renda, território e memória. São as costureiras varando a madrugada na laje que faz o dinheiro render e girar no seu território. O coreógrafo que transforma os corpos em poesia viva antes que a bala ache o alvo. A comunidade que ergue um espetáculo de milhões. Provas vivas. A nossa cultura não pede esmola. Ela gera riqueza, ocupa o mapa e garante o avivamento da memória dos passos de nossos ancestrais. O que falta mais de apoio é as pessoas reconhecer o movimento da forma que eu vejo, como objeto de transformação. Como é que eu posso falar? Quando a gente começa a ensaiar, a gente tem todo um planejamento. Já tem um cara ali que vai desenhar a roupa, ele já é o emprego dele, né? O estilista. Tem um cara que faz as músicas, já está recebendo. Aí daqui a pouco vem a costureira recebendo, entendeu? Vem todo o coreógrafo recebendo, que nós ajuda também. E daqui a pouco tá a mulher lá, a Dona Maria da barraca, que tá recebendo. Então, tipo assim, é uma cadeia produtiva, sabe? Que envolve, isso já é matematicamente formado, que traz mais recursos aos cofres públicos, às festas, com investimento, entendeu? De que não ter. Então, assim, eu acho que o que falta mais é a valorização. A cultura, ela é muito grande, a junina. Hoje mesmo, dentro da minha entidade, a gente tem 25 grupos. Registrado em todo o DF, a gente tem 70. Então, imagina quantas pessoas não recebem, quantas pessoas não tem ali... Já pensando esse ano vai ter festa junina, eu preciso pagar essa conta. Tem costureira que pega atrás para fazer, sabe? E assim, quando a gente não tem o dinheiro, a gente somos obrigados a comprar um traje já feito. Então, automaticamente, eu deixei aquela senhora desempregada. Quando falta investimento, não é só o grupo que perde. O sinal vermelho é aceso na renda familiar daqueles que fazem da festa o seu sustento. Silencia-se a voz de um território inteiro. O Estado economiza no fomento, desvaloriza a periferia, mas a realidade cobra o preço no futuro, pois a ausência de políticas públicas sufoca a arte em seu papel curador, agora represado em seu cerne e motor da economia popular. A profissionalização da quadrilha não diminui a tradição. Pelo contrário, ela blinda a nossa memória com a força do trabalho e da técnica, garantindo que continuemos de pé. O profissionalismo é o escudo que transforma o nosso legado em sustento, dignidade, divertimento e futuro. Pelo menos assim, lá na União Junina, a qual sou vice-presidente da União Junina, a gente, ano passado, era todos 20 contra todo mundo, né? E ali a gente escolhia a representante nacional, que ia representar no brasileiro. E aí a segunda e a terceira colocada a gente manda para o Gonzagão, que é outro concurso nacional, que é a qual a minha quadrilha participou ano passado, que eu fui para o Rio de Janeiro. Né? E aí são 5 quesitos, né? Coreografia, animação, casal de noivo, marcador e o que mais? Casal de noivo... Figurino, traje típico, né? Onde entra a nossa querida costureira, aquela que tem a mãozinha mágica, que faz a diferença, sabe? E é isso. E aí são esses 5 quesitos, aí tem uma banca de júri, são 5 lá em cima, julgando a gente, e um coordenador, né? E aí eles fazem todo esse júri, todo o trabalho que a gente fez o ano todinho. E às vezes aquele, como é que eu posso falar, um errinho daquele que a gente pisou fora da linha compromete o trabalho todo. Mas há uma pergunta que precisa ficar no ar.
Quando a competição exige figurino caro, cenário grande e meses de preparação, quem fica de fora? Fica de fora a periferia, fértil em tradições e a técnica, mas barrada no baile pela elite que julga o brilho do bolso e ignorar a riqueza do povo. Ronaldo não responde isso com teoria. Ele responde com a experiência de quem está na lida. Falta valorização. A quadrilha junina é um grande espetáculo nascido do suor periférico e financiar esta arte não é favor, é dever do Estado, reparação e direito ao futuro. A Riuna eu vou dançar, oh, a Riuna quero todo mundo lá, oh, a Riuna vai ter gente pra danar, oh, a Riuna balancear, oh, a Riuna. Toda tradição parece antiga quando a gente olha de longe, mas é um vulcão vivo, pulsante, que redesenha e aquece o próprio chão a cada inverno, a cada evento. Mas quando chega perto, percebe que tradição também muda. Todo ano um novo tema, um novo figurino, uma nova coreografia, um novo personagem. Pele, alma e corpo candango, reescrevendo o futuro no compasso de uma vanguarda senhora dos tempos. O que é ser marcador, né? Se você pega ali a quadrilha antiga, você vai ensinar os passos para os meninos. Não sei se você lembra do tempo da escola. Olha a cobra, a ponte quebrou. Todos vão fazer esses passos, né? E hoje, assim, a quadrilha ela é muito evoluída, muito mesmo. Que tem amigos nossos, parceiros, eu não consigo ver isso na minha, porque eu tento fazer dessa forma diferente. É automático agora. O marcador, ele está se tornando automático. Tipo assim, olhou, fez isso aqui, já teve história de marcador mudo e surdo. Só move a mão e a quadrilha vai. Hoje a quadrilha está muito assim evoluída, que está indo no automático, sabe? Porque tudo inova, né? Mas na minha lá mesmo, o marcador é o cara que eu posso falar, tipo assim, como é que eu posso falar? Se eu chegar num dia ruim na minha quadrilha, a minha quadrilha vai ser ruim. Se eu chegar num dia bom, a minha quadrilha vai estar lá em cima. Porque o marcador, chega a me arrepia de falar, o marcador ele transmite a alegria para a quadrilha. É o cara que tem que levantar o ânimo de todos, sabe? É o líder, né? O marcador não segura uma batuta, segura a voz. Ele é o maestro governador do caos e dita o ritmo da reinvenção. Sua garganta trovão guia corpos candangos a quebrarem o espelho do passado e desenharem outros horizontes para o amanhã na arena. Vai inovando, né? Você tem quadrilha que hoje em dia ela mantém isso na roupa. Ela mantém um chitão antigo, aquele chitãozinho, tem um chitão, ela continua deixando aquela tradição ali. Tem outras que já gostam de pedra, sabe? E tudo isso vai evoluir, né? A forma de dançar é igual o que é diferente para nós, que a gente não deixa morrer aqui em Brasília. A gente trabalha muito com a questão de manter a Riuna viva. Sabe o que é a Riuna? Aquele dança que a gente fica aqui dançando, que parece que a pessoa tá voando. A gente só tem isso em Brasília. Sabe? Eu costumo dizer para todo mundo do movimento junino que quando a gente dançava desse jeito, a gente levava mais nacional. A gente ganhava mais. Brasília estava lá no topo. Aí o que aconteceu? Hoje houve uma transformação dos grupos que se adequou ao Nordeste. Então o que acontece? A gente se adequou a ele, não poderia se adequar, minha visão de ver. Porque a gente tinha que mostrar essa cultura nossa. E hoje eu ainda tento manter isso dentro do meu grupo, sabe? Que a nossa cultura ela tem que ser levada para fora, tem que ser mostrada, e é isso, né? Ronaldo não é contra a inovação. Ele sabe que a quadrilha muda, que o figurino muda, que a forma de dançar muda, que os grupos dialogam com outras referências. Mas ele faz um alerta importante. Inovar não pode significar apagar o que Brasília criou. A Riuna, para ele, é mais que um passo. É uma assinatura. É um jeito de dizer que o movimento junino do Distrito Federal também tem corpo próprio, história própria e contribuição própria. E conduzir tudo isso exige responsabilidade.
principalmente quando a quadrilha é feita com crianças e adolescentes. A responsabilidade ela é muito grande. A responsabilidade do meu grupo ela ainda se torna ainda maior, né? Porque é feito com criança e adolescente, né? Tipo assim, você levar um filho de uma pessoa até o outro lado da rua é tranquilo. Mas você imagina tu levar uma criança de 9 anos para Copacabana, com um mar daquele jeito agitado, entendeu? Então, assim, a responsabilidade ela é muito grande. A gente tem que assinar termos de responsabilidade, sabe? Cuidar do filho de uma pessoa como se fosse teu filho. Eu acho que é a primeira coisa mais importante. E conversar dia a dia com ele ali para você estar sabendo o que está se passando, sabe? Porque esse mundo que a gente está vivendo com o negócio de depressão, com essas coisas de, ansiedade, então isso tem causado mais difícil para a gente que é líder saber, né? Cuidar do filho de outra pessoa como se fosse seu. Essa frase mostra que o marcador não é apenas figura artística, é liderança comunitária. É alguém que responde pelo grupo dentro e fora da apresentação. E se Ronaldo mostra a tradição pela voz que conduz, Tina mostra a tradição pelo corpo que interpreta. Na quadrilha, a noiva é uma das personagens mais conhecidas. Mas para Tina, ser noiva não é apenas vestir um figurino bonito. É carregar responsabilidade. É ser julgada. É entrar em cena sabendo que há uma nota, um olhar, uma expectativa. É bom em uma parte, né? Porque a gente ser noiva é meio que um elogio para você, de que você dança bastante. Uma noiva, ela geralmente tem bastante responsabilidade na quadrilha, né? Porque tem uma nota só para ela. Mas, ao mesmo tempo, dá um nervosismo. Porque a gente, querendo ou não, aquela responsabilidade de uma nota só para você e ver que tem uma pessoa só olhando para você. Mas é uma sensação maravilhosa ser noiva. A noiva da quadrilha é tradição, mas não é uma personagem fixa. A cada ano, o tempo muda, a história muda, o jeito de entrar em cena muda. E Tina precisa se transformar junto. Em 2026, o desafio dela é viver Maria Bonita, uma mulher forte, mas fechada, mais dura do que a Tina diz ser no cotidiano. A personagem exige dela outro corpo, outro olhar, outra presença. Esse ano é um personagem que eu tô tentando bastante me adaptar, porque a gente vai vir com um tema de cangaço e eu vou ser Maria Bonita. Então, tá tendo aquela transformação, porque eu sou uma pessoa mais sorridente e Maria Bonita é aquela mulher mais fechada, mais bruta, né? Então, eu tô tentando me adaptar a essa mulher, que é uma coisa bem difícil, porque é uma mulher bem forte, mas é esse ano que tá bem pesado para mim. Tina vive essa reinvenção no corpo. Ela é o cerrado em transe, mutante, transformando a herança em vanguarda e provando que o corpo candango é território de revolução com o seu próprio movimento livre e transformador. A quadrilha me ensinou a ser mais confiante em tudo, de eu conseguir conciliar o que eu danço com o meu corpo, né? Conseguir adaptar, pensar e manter meio que falar com o corpo, porque a gente dança ali, mas a gente está meio que se expressando. Então, a quadrilha me ensinou bastante a me soltar mais, a dançar mais, a me expressar mais. Foi isso que a quadrilha me ensinou. A quadrilha ensina o corpo a falar. E quando o corpo fala, o concreto de Brasília cede espaço para a explosão da nossa alegria e a tradição ganha as feições e a ginga da nossa gente. A quadrilha junina é uma encruzilhada cultural. É um ponto exunizado, assentado onde o Brasil profundo se encontra para lavar a alma e gritar nossa história com nosso ponto de vista.
tem memória indígena no milho, tem fé popular na fogueira, nos santos, nas rezas e nas quermesses. Tem roça, sertão, Nordeste, Goiás, Minas, Distrito Federal. Tem chita, couro, xadrez, chapéu, retalho. Tem chachado, sanfona, zabumba, triângulo. Tem comida, promessa, brincadeira e encontro. E também tem o casamento encenado, o noivo fujão, a noiva decidida, o padre atrapalhado, o delegado exagerado. A quadrilha ri, mas esse riso não é vazio. A costura viva une o batuque dos orixás, o choro da sanfona e o concreto do cerrado em um único terreiro de resistência. Ela consegue contar. Deixa eu te falar, se eu for falar desse copo aqui, desde o começo da fabricação dele até o povo jogar ele fora, sabe? A quadrilha, ela consegue o enredo dela do começo ao fim. Já fez, como é que eu posso falar? Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro. Daí que nem a Tina tá falando, estamos falando de Maria Bonita, que é uma história que todo mundo já viu, mas não viu de perto. Deixa eu ver como é que eu posso falar também. Tem a própria história, né, do seu imaginário. Tipo assim, eu criei uma história do meu imaginário, falei, então vou colocar, entendeu? Vou colocar ela em prática. E tem a história real, que tem quadrilha hoje dentro do nosso movimento, que elas são evangélicas, entendeu? Então, quadrilha falando da Bíblia, dali dos ensinamentos evangélicos, católicos, sabe? A quadrilha pode contar quase tudo. Nela encontramos um tribunal do povo que usa o riso e a sátira para desmascarar os poderosos enquanto celebra a nossa própria existência. Entre o figurino luxuoso e o drama no sertão, ela narra a fome, a fé, a inteligência e as estratégias de sobrevivência do Brasil popular. Também pode criticar. Tem quadrilhas que falam de prefeito, né? Sobre acessibilidades. Temos quadrilha que tem cadeirantes dançando, sabe? Sobre preconceito. Eu tenho uma quadrilha de um amigo meu que falou sobre racismo, sobre negros, né? A Unidos em Asa Branca de Sergipe falou sobre negros. Eu lembro disso até hoje. Foi um trabalho muito lindo quando foi libertado. Então, ela é, como é que eu posso falar? Utilidade pública, para as pessoas entenderem melhor. A quadrilha é disciplina, né? Você tem um horário para chegar, um horário para sair, que nem a Tina falou. Você tem que se adaptar a ela. Não é como é que eu falo para os meus dançarinos. Você que tem que se adaptar à quadrilha, não a quadrilha é a você. Entendeu? E é esse sacrifício, né, que faz todo o nosso amor crescer mais e mais, né? Por trás do riso, há a crítica. Por trás da brincadeira, há a leitura de mundo. A comédia do matuto é navalha afiada a cortar o preconceito social pelo avesso. Propõe outros desenhos estéticos. Quem vê apenas a piada do casamento caipira ignora a estratégia e a denúncia de quem sobrevive na marra, na farra e na birra. Quando uma quadrilha fala de acessibilidade, ela está perguntando quem pode ocupar a cena. Quando fala de racismo, está colocando a história negra no centro do arraial. Quando fala de preconceito, está usando o espetáculo para abrir a conversa. E quando Ronaldo diz que a quadrilha é disciplina, ele lembra que a cultura popular também educa. Eu sinto que eu tô fazendo os dois, né? Dançando, de início, que a gente dança, mas ao mesmo tempo a gente conta a história do nosso enredo. A gente conta a vivência do início ao fim, sobre o que a gente está contando, como aconteceu, como começou. Então é isso, a gente está sempre contando uma história da mesma forma, dançando. Eu acho que é pela emoção que sente de assistir, né? Por exemplo, você vai assistir alguma coisa e você vê que aquilo está tão bem contado que você fica, nossa senhora, essa é minha interpretação, maravilhosa. Então é mais pela emoção que as pessoas veem a interpretação da quadrilha. A emoção também atravessa quem está no grupo. Para Ronaldo, a entrada no arraial já é uma vitória.
E uma das lembranças mais fortes dele não tem nada a ver com nota, prêmio ou colocação. Tem a ver com o mundo, com levar jovens do Paranoá para fora, com chegar ao Rio de Janeiro, com ver meninos encontrando a praia pela primeira vez. O que mais me deixa feliz é quando eu vejo que o meu projeto entra dentro do Arraiá. Seja ele ruim ou bom, eu falo assim, eu venci. É meio assim, né? É meio triste sim, né? Meio falar, né? Se a gente se emociona mesmo, eu tava aqui pensando. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, falei, caraca, eu trouxe esses moleques aqui, sabe? Aí meio que falou que, como é que eu posso falar? Eu posso ter 60 anos, Ronaldo. Posso ter 60 anos. Mas eu vou lembrar que você me trouxe na praia a primeira vez. Falei, eu acho que isso não tem dinheiro no mundo, sabe, que paga assim a gente entrar no Arraiá, é o que mais me emociona. Seja lá qual for o trabalho, eu falo assim, eu sou um vencedor. Seja lá qual for a posição que eu ficar, eu sempre achei que eu sou um vencedor em questão de, sabe, eu tenho muita fé em Deus, em tudo que eu faço. E isso me dá mais fôlego, me dá mais vontade mesmo, assim, de viver o movimento junino e mostrar minha quadrilha para todo mundo, seja ela estiver ruim ou não. Isso que me emociona a cada dia. Acho que é meu trabalho, sabe? Nesse momento, a quadrilha deixa de ser apenas a apresentação. Ela vira experiência de mundo. Um jovem que sai do Paranoá para dançar em outro estado volta com uma lembrança que ninguém tira. Volta sabendo que sua cultura pode atravessar fronteiras. Volta sabendo que seu corpo pode ocupar outros lugares. Volta sabendo que a cidade dele também tem algo a mostrar. E essa é uma das forças mais bonitas da cultura popular. Ela cria memória onde antes havia limite. Ela abre caminho, ela amplia o mapa. Ela faz o jovem olhar para si, para sua comunidade e para o mundo com outros olhos. O Escola na Rua nasceu de uma pergunta. O que acontece quando a escola se aproxima da vida real da comunidade? Os muros de concreto caem e libertam no desenho de quem desumanizou, vigiou e puniu. A calçada vira chão legítimo do conhecimento, da arte e da emancipação. A quadrilha junina ajuda a responder. Ela ensina como o terreiro da periferia pode ser ensinado em uma sala de aula ampliada e amplificada, onde a disciplina nasce do afeto e a nossa história é o livro principal. Beleza, vamos lá, isso é um ponto muito bom. Lá dentro da minha quadrilha tem gente que já aprendeu a costurar, né? Já aprende a costurar. Tem um que já se identifica com aquele cara que aperta lá o botãozinho para soltar o foguete. Então esse aí já tem uma profissão. Tem um cara do cenário que faz a solda, que ele aprende, né? O artesão. Tem a menina que faz o arranjo. Tem o outro menino que monta o chapéu. E aí assim você vai criando, né, pessoas e profissionais para dentro do próprio movimento. Essa é a educação e trabalho que eles ganham, né, o curso. Costurar, soldar, montar cenário, fazer chapéu, criar arranjo. O Galpão é uma universidade popular dos ofícios que transforma as mãos da periferia em engenharia do espetáculo e alta costura da rua. Muito antes de pisar no asfalto, a juventude candanga aprende que a arte de projetar futuros exige disciplina técnica e a precisão do trabalho coletivo. Percebo, ixi, tem muita mudança. A minha mesmo, que nem eu te falei, é uma mudança. Formei minha família dentro do movimento junino. E assim, vários que estavam na rua, o cara estava andando lá com um rapazinho que gosta de beber, que estava ensinando a ele a fumar. Não, ele começou a dançar quadrilha, começou a mente dele se ocupar, esqueceu aquilo, arranjou uma namorada dentro do grupo, que é o que hoje acontece. Eles gostam muito de namorar, né, esse povo de quadrilha. Aí vai se formando, daqui a pouco ele cola comigo ali, que eu já vou falar para ele, ó, irmão, se eu te falar, se for por esse caminho aqui, você vai se arrebentar.
Lá dentro do grupo a gente tem uma frase que a gente fala muito assim, ó, galinha que acompanha pato morre afogado. E aí você vai mostrando para ele o caminho que tem que seguir, entendeu? E aí é assim, vai indo, vai melhorando, sim, vai. É só educação, é uma escola para a vida. Uma escola para a vida. Talvez seja aqui que o episódio encontre uma das suas respostas mais importantes. Até agora, a quadrilha apareceu como família, como trabalho, como território, como corpo, como história dançada. Agora, Ronaldo dá outro nome para essa experiência: escola. Uma escola que ensina a chegar no horário, a respeitar o grupo, a ocupar a mente, a ouvir conselho, a escolher caminho, a entender que ninguém cresce sozinho. Mas se a quadrilha é uma escola comunitária, como ela se encontra com a escola pública? Ronaldo lembra que Tina chegou ao movimento por meio de um convite feito dentro da sala de aula e mostra que a escola pode ser uma parceira fundamental quando abre espaço para a cultura do território. Dessa escola, a gente tenta sempre fazer uns projetos, que eu já tentei até levar algumas vezes para dentro da escola. Falar sobre quadrilha junina dentro da escola. Quando a Tina falou que ela entrou na quadrilha, foi através da escola. O cara passa dentro da sala de aula, ó, queria convidar você a participar dentro do meu grupo, vamos para lá que vai ser um movimento bom. E hoje as escolas têm festa junina, elas precisam de quadrilha. Então, tipo assim, é uma apresentação que eu não dispenso, é a apresentação de escola. Sabe, a diretora quer que você dance lá. Eu falei, bora pra lá, vamos dançar. Porque eu, como fazedor de cultura, eu tenho que mostrar a cultura pros meninos desde pequeno, que é uma plantação, né? Daqui a pouco estão tudo dançando com a gente mesmo ali, entendeu? E é muito interessante você levar a quadrilha para dentro da escola, porque é uma mudança. Também pela segurança. Os ensaios, alguns diretores, às vezes, parece que acham que a escola é a casa deles, que eles comandam. E a lei que a gente tem, que é a escola tem que estar aberta à comunidade, ela tem só a lei mesmo, não tem em prática, sabe? A gente tem tido essa dificuldade de dançar ensaiar com as escolas, sabe? De estar ali dentro. É muito poucas escolas que têm a parceria com a gente e reconhecem a gente como objeto de transformação, né? A escola pública é espaço da comunidade. Mas, na prática, burocracias cegas e trancas nos portões ainda barram o fole da sanfona e afastam a riqueza do terreiro das salas de aula. Fechar as portas para a quadrilha é sabotar a própria identidade dos estudantes, excluindo a escola pública da vida que pulsa fora de seus muros e dando aos estudantes a percepção de que a escola, distante da realidade, é chata. Acho que a quadrilha me ensinou ao companheirismo, que geralmente na escola, como a gente ali tá na adolescência, né, tem aquela questão de fazer aquelas panelinhas, aquelas coisas, e a quadrilha me ensinou muito o companheirismo com as pessoas da minha idade, mais novas, me ajudou bastante. Eu era muito fechada, tanto em casa, né? Não conversava muito. E quando eu comecei a entrar na quadrilha, eu me sentia mais livre, né? Para começar a falar, para estar mais próximo da minha família. Não que não fosse próxima, né? Mas a adolescência é aquela coisa, né? A quadrilha ensina compromisso, ensina horário, ensina presença, ensina que a falta de uma pessoa afeta o desenho do grupo inteiro. Ensina que ninguém brilha sozinho. Talvez essa seja uma das grandes lições pedagógicas do movimento junino. Aprender não é apenas receber conteúdo. Aprender também é pertencer, é colaborar, é criar junto, é responder pelo coletivo. Quando a escola pública se aproxima da quadrilha, ela não está apenas abrindo espaço para uma apresentação cultural. Ela está reconhecendo que o território também produz conhecimento, que a comunidade também educa, que a rua também ensina e que muitas vezes uma quadra de ensaio pode ser uma sala de aula ampliada.
Toda festa acaba. A música para, o figurino volta para o cabide, a maquiagem sai, a quadra esvazia. O silêncio instalado agora não reflete ausências, mas o repouso de uma comunidade que conhece a força de raízes ancestrais gravadas no terreiro. Mas alguma coisa fica. Fica a identidade fortalecida, a preservação e salvaguarda das memórias e o orgulho de pertencer à periferia. Fica a certeza indelével de que juntos somos mais fortes para romper e reinventar estruturas e decidir como queremos ocupar os centros do mundo. O que ela vai transformar na vida do jovem é muita coisa, né? Questão de sabedoria, comportamento dentro de casa, na escola, porque lá, pelo menos no nosso grupo, a questão da nota vale muito. Tirou nota boa, então dança. Tiver com nota ruim, você vai ficar em casa até você recuperar. Se um dia você recuperar a nota, você volta. Porque assim, é questão de disciplina. Não tem como eu deixar o menino fazendo quadrilha e lá na rua ele sendo outra pessoa, né? E aí eu tô atrapalhando o andamento dele, familiar dele, sabe? Eu ensino a todo mundo, todo dia, dá um abraço na tua mãe, ame ela, sabe? Porque ela é única. A gente vai ensinando e mostrando para os meninos como é que é ser um ser humano, né? Como amar, tratar o outro melhor a cada dia. É aquela questão de união. Ó, se nós se reunir, nós vamos conseguir fazer isso aqui. Se a gente, todo mundo lutar junto, a gente vamos derrubar essa muralha. E é assim que é a quadrilha junina. Na Filhos do Sol, nota importa, comportamento importa, família importa. A nossa dança só faz sentido se puder humanizar e construir cidadania, transformando o rigor dos ensaios em boletim azul, respeito em casa e segurança e dignidade na rua. É essa pedagogia junina que molda o caráter da nossa juventude, provando que o verdadeiro espetáculo acontece na construção de uma vida com perspectivas de futuro. Meu sonho, eu acho que meu sonho eu realizei. Ter 24 anos de história dentro do movimento, né? Seja ele ruim ou bom, eu acho que eu já me tornei, assim, já sou realizado, né? Assim, mas hoje, se tivesse mais alguma coisa para acrescentar, eu queria que a minha quadrilha chegasse em Campina Grande para dançar, sabe? É uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. Chegar ali entre as melhores, que é o maior arraial do mundo, né? Chegar ali com eles tudo, mostrando para eles o que é o Paranoá, né? O que é o que? Eu vim do Paranoá, estamos aqui hoje. Eu acho que, assim, em termos, eu sou um cara muito realizado, sabe? Mas esse pontinho ainda, eu quero chegar até lá, ainda vou chegar. Ficar registrado aqui, que vocês vão ver que eu vou chegar. Falei, olha lá atrás, que eu falei que nós vamos chegar. Mostrar o que é o Paranoá. Essa frase é importante porque o Paranoá não é apenas uma linha no mapa do Distrito Federal, mas um caldeirão de identidades e resistência, gerando e transbordando cultura popular. Revelar o Paranoá para o Brasil é arrancar a periferia da invisibilidade e gritar em coro de muitas vozes a força da arte pulsante na periferia. Ela deixou um sentimento de que eu pertenço a esse lugar, né? Pertenço ao movimento junino. União deixou um sentimento de que eu ainda posso crescer, que eu ainda tenho muito a viver na Triscô. Para Tina, o que fica é pertencimento. A quadrilha gravou em sua história a marca indelével de um lar coletivo e acolhedor. Agora ela se sente fortalecida e sabe, seu corpo carrega a força e a voz do movimento junino. Uma memória que eu guardo com muito carinho foi a primeira vez que eu pisei o pé no arraiá para dançar. Que depois que eu saí, que eu me senti extremamente nervosa, que eu chorei de nervosismo e eu vi toda a quadrilha vindo me abraçar, me apoiar no momento que eu estava desmoronando. E eu vi que todos me abraçaram ali para estar junto comigo. Foi em 2019. Foi em 2019, o primeiro ano da Triscô. Essa imagem resume o episódio.
Uma jovem entra no arraial, fica nervosa, chora e o grupo vem junto. A solidão do êxito individual e da virtuose técnica que mascara, padroniza e exclui a emoção genuína não faz parte do enredo da quadrilha junina. Nela, a dança é mais bonita quando feita aos pares, na roda, no coletivo e na força de quem trabalha dentro e fora dela. Ninguém dança só. A dança não vive apenas no tempo da apresentação. Trabalhadores e trabalhadoras dançam em ritmo sincopado, antes, durante e depois. Em cena, no instante da apresentação da quadrilha, estamos diante da culminância de matrizes culturais ativas em ritmo fabril antes, durante e depois da festa. A quadrilha junina em Brasília não é um detalhe no calendário. Forma, fortalece e mobiliza comunidades e reinventa o chão da cidade o ano inteiro. É encontro de territórios, é memória indígena no milho, é religiosidade popular na fogueira, é Nordeste, Goiás, Minas, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Distrito Federal. É o mapa vivo e articulado, apresentando caminhos da migração brasileira desenhados pelo passo coletivo no asfalto. É o Brasil que não coube no plano piloto, mas encontrou nas periferias um jeito de se vestir, dançar e existir. O plano piloto representa a arquitetura planejada e o poder, horizonte estreito demais para a imensidão da cultura popular, enquanto a periferia pulsa em solo fértil, onde a cultura popular e o movimento junino acontecem, com espaço para crescer, ocupar e fazer barulho. A periferia, margem geográfica, transforma-se em centro pulsante. Abriga e mantém viva a escola na rua, representada pela comunidade feliz por estar brincando além dos muros e ocupando as quadras para garantir o direito ao aprendizado, à memória e ao futuro. A frase seria: eu seguro minha mão na sua para que juntos podemos fazer o melhor de nós. Queria agradecer, a oportunidade de estar aqui, agradecer a abertura para poder falar um pouco sobre mim, sobre o movimento junino, sobre a Trisco Queimou, que é a minha quadrilha, Quem quiser seguir, @Junina Trisco Queimou, tá bom? É isso, muito obrigada, viu? Mãos dadas. Essa imagem atravessa o episódio inteiro. Está no ensaio, na coreografia, no abraço depois do nervosismo, na rotina de quem trabalha, cuida, dança e volta no dia seguinte. Na quadrilha, a mão de uma pessoa sustenta o passo da outra. E quando muita gente segura junto, a comunidade inteira se move. Ronaldo escolheu outra palavra: família. Minha família. Ela é minha família, minha quadrilha é minha família. E quero mandar aqui, um agradecimento a todos aí que estejam assistindo a gente. A quadrilha Filhos do Sol tem muito ainda para se apresentar. Lembrando que tem um de 9 anos lá para estar no meu lugar e outro de 2, então vocês podem imaginar que é muitos anos ainda. E quer seguir lá a quadrilha Filhos do Sol, Quadrilha Junina, Filhos do Sol, _OFC. Pode ir lá no Instagram que você vai ver um pouco da nossa história. E é isso aí. Tamo junto. Ronaldo fala em família. Ele resume a Filhos do Sol como o espaço onde o afeto coletivo protege a juventude e constrói o amanhã. O legado da comunidade se perpetua na ancestralidade que ensina e nos jovens que reafirmam a esperança da continuidade à nossa história. A festa junina é animada pela quadrilha, celebra o milho com a fé popular, ironiza o casamento, satiriza autoridades e se veste para resistir.
Essa manifestação artística transborda o folclore e se consolida em cheiros e sabores esperados ansiosamente a cada ano e aquece a comunidade como uma fogueira acesa. Além da festa, o festejo junino se consolida como uma escola viva de cidadania e soberania popular. Mas resistir aqui não é apenas enfrentar, é existir com dignidade, é transformar o barraco em camarim, a quadra em palco, a escola em ponto de encontro, a periferia em centro e a memória em dança. A cultura popular é o nosso monumento, provando que o Paranoá se move e se agiganta através de cada corpo que dança, espelhando identidades e alteridades múltiplas. Eu sou Sheila Campos e este foi o 6º episódio da 2ª temporada do podcast Escola na Rua, Brasília, quadrilha só se for junina. Você ouviu o podcast Escola na Rua, um convite para escutar, sentir e viver o território como espaço de aprendizagem, cultura e transformação. Esta 2ª temporada é uma realização do movimento Escola na Rua, realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. A ficha técnica deste projeto tem coordenação geral de Matheus Costa, produção executiva de Luna Lambert, produção radiofônica Maria Cleudes Pessoa, coordenação de pesquisa de Daniel Miojo, roteiro de Cristiane Sobral, assistência de coordenação geral e videomaker Cristiano Silva. Design, edição e distribuição Januário Júnior. Social media João Vick. Coordenação de acessibilidade Danley Coelho. A apresentação de Sheila Campos. Acompanhe o projeto nas redes sociais. @Escola na Rua. Eu sou Sheila Campos e te encontro no próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Escola na Rua. Não deixe de acompanhar também os outros episódios. O Escola na Rua é uma iniciativa que enxerga o território por sua memória, sua cultura e faz disso educação. Siga, compartilhe e escute o território. Obrigado por estar conosco.